O plano, a vontade e o querer de Deus é simples para nós. Precisamos entender e compreender que não se trata de religião, não se trata do nosso empenho, no nosso esforço, mas de recebermos o que temos ouvido. Lá em Atos, Paulo, falando acerca da salvação, ele diz que em Cristo nós temos a remissão do pecado. Atos 13, 36 até o 39. Diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos se anuncia remissão de pecados por meio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Que precisamos entender? Primeiro, que a mensagem é simples. O reino de Deus é chegado entre nós. Ele não vem visível à aparência. Como precisamos, que precisamos fazer? Arrepender e nos converter à vontade de Deus, reconhecendo que Cristo é o designado por Deus, por meio da sua obra, nós somos comprados, resgatados do pecado e feitos filhos de Deus, libertos do domínio do pecado. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não tem nada, esforço da lei, obediência a mandamento que nos salva. É isso que nós precisamos entender e compreender e ter essa mensagem simples. A remissão do pecado é decorrente do que Cristo fez em nosso favor naquela cruz. Ele morreu, ressuscitou, nos comprou para Deus e nós precisamos arrepender, nos convertendo, nos submetendo e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ao recebermos essa mensagem, ao termos o nosso entendimento iluminado, precisamos nos submeter a essa obra salvadora de Cristo, reconhecendo Ele como o nosso Salvador. Crer nisto. Acreditar que esta é a vontade de Deus e que Ele fez isso por nós, porque nos ama e porque deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Nós precisamos entender, não tem mais nada que temos ou precisamos fazer para alcançar a salvação e a reconciliação de Deus. Mas Ele nos salva não para vivermos uma religião, não para prestarmos um serviço a Ele. Nós fomos salvos para andarmos segundo o plano que Ele estabeleceu. Ele nos fez filhos, a imagem de Cristo, nos deu a mente de Cristo, nos deu do seu Espírito, derramou abundantemente das suas virtudes em nossas vidas. Nós somos coparticipantes da natureza divina, ou seja, recebemos da mesma natureza de Deus. Porque merecemos? Claro que não, mas por causa da graça. Ele nos capacitou para vivermos neste mundo segundo a sua vontade, rejeitando as paixões humanas, ou seja, a forma de pensar deste mundo. Nós, como filhos de Deus, tendo sido salvos por Cristo, nós não andamos segundo a ganância, segundo o egoísmo, segundo o orgulho. Isto é contrário à natureza de Deus. As virtudes de Deus estão relacionadas a expressar amor, graça, bondade, manifestar misericórdia, compaixão diante das pessoas. Ao entendermos isso, nós precisamos fazer essa jornada de crescimento, de amadurecimento, passando pelas tribulações, pelas lutas, como um processo para que nós possamos entender a vontade, conhecer o nosso Deus. Buscar o conhecimento de nosso Deus é onde está a vida eterna, como o Senhor Jesus disse. Porque precisamos conhecer o Pai.
Conhecer o Pai é que nos levará a vivermos uma vida que traduz a sua vontade, que revela o seu plano e propósito para as nossas vidas. Sem conhecermos, sem buscarmos esse conhecimento, sem desejarmos conhecer toda a vontade de Deus, nós não andaremos neste mundo como filhos, mas como religiosos. Nós precisamos entender que somos chamados para revelarmos as virtudes de Deus andando neste mundo. Não é para corrermos atrás das coisas deste mundo, não é para priorizarmos as coisas deste mundo, mas para revelarmos o reino de Deus, usando do mundo para isso. O propósito é sermos sal na terra, sermos luz neste mundo, levar as pessoas ao conhecimento do Pai, pois nós somos como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo. Por isso precisamos nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo. Pois quando nós andamos segundo a natureza humana, o que nós expressamos é tudo aquilo que é contrário à natureza humana, à natureza de Deus. É isso que nós precisamos entender. Somos chamados para revelar a graça de Deus, o amor de Deus. Não é para sermos egoístas, gananciosos, arrogantes, não é para expressarmos mágoa, desejo de vingança, mas sim para revelarmos o amor, o perdão, a graça de Deus e vivermos neste mundo sabendo que nós não podemos fazer o mal contra o próximo. Quando oramos no Pai Nosso sobre guarda-nos do mal, não é do mal que pode nos atingir, mas é do mal que está em nós, na nossa natureza humana e que pode ofender, machucar e magoar o próximo. Paulo disse muito e Jesus falou sobre isso. Toda a lei, todos os profetas se resumem em amar o próximo, pois quem ama não pratica o mal contra o próximo. A gente precisa entender isso. Tendo sido salvos, resgatados por Cristo, nós não podemos viver mais segundo a natureza humana, mas temos que santificar o nosso proceder. E a santificação não é para nos aproximarmos mais de Deus, mas para que nós sejamos instrumento para aproximar Deus das pessoas, para que elas possam conhecer o nosso Deus, que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento e expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.